A paralisação dos caminhoneiros foi legítima e, ao contrário do que tem noticiado a imprensa golpista, alinhada à posição das entidades que representam as indústrias, não é a principal causa da morte de milhões de aves nos últimos dias, nem dos prejuízos que o setor de alimentação vem amargando nos últimos meses. A afirmação é do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, a CONTAC, Ciderley Oliveira, que apoia a mobilização dos caminhoneiros. O dirigente explica que o mercado já vinha enfrentando problemas desde que a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca, em março de 2017, para investigar denúncias de adulteração de produtos comercializados pelos frigoríficos e estabelecimentos. Quem não se lembra da onda de boatos sobre ter papelão na carne consumida pelos brasileiros, questiona Ciderley, que considerou a operação da Polícia Federal irresponsável e claramente influenciada pelo mercado estrangeiro. Outro fator que agravou os problemas do setor, continuou o presidente da CONTAC, foi o embargo europeu à carne brasileira. O novo presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, nomeado pelo governo de Michel Temer, após a demissão de Pedro Parente, é mais do mesmo, denunciam os petroleiros. Mesmo com a queda do principal responsável pela atual política de preços da Petrobras, que reajusta o preço do gás de cozinha e dos combustíveis diariamente para pagar os acionistas da empresa, nada parece ter mudado na estatal. O novo presidente, que ocupava o cargo de diretor financeiro, já deu sinais de que a política de preços continuará atrelada ao mercado internacional. Em seu primeiro dia sob comando da estatal, Monteiro aumentou em 2,25% o preço da gasolina nas refinarias. De um dia para o outro, os brasileiros e brasileiras que demonstraram clara insatisfação com os reajustes diários nos preços dos combustíveis durante as greves, viram a gasolina ficar 4 centavos mais cara. Em um mês, o combustível acumula alta de 11,29%. O projeto de privatização da Petrobras está mantido, ignorando as reivindicações do povo, que é o acionista majoritário da empresa, denunciou a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, em nota. Para a FUP, se não alterar a política da estatal, o botijão de gás de cozinha, que teve a maior alta em 15 anos, poderá custar até R$100. Valor fora da realidade da população brasileira, criticou a entidade, lembrando que os aumentos sucessivos no valor do gás levaram 1,2 milhão de brasileiros voltar a cozinhar com lenha e carvão em 2017. Horas 38 minutos, retornamos e batíamos um grande papo aqui no estúdio. E Gustavo Zabot está ligadíssimo no programa de hoje. Sempre tá, né, Gustavo? Sempre participa muito com a gente aqui. O Gustavo é quem faz a câmera aí do Paralelo. E Gustavo também está inserido nessa temática e sempre puxa vários assuntos nesse sentido com a gente aqui nos bastidores, né? Também isso, vegano. É vegano. E estava conversando com as gurias aqui. E ele estava falando lá fora, né? Quando eu cheguei, ele não sabe, não sei se ele não sabia o tema, eu acho que não, porque a gente não tinha comentado. Falando sobre a morte dos cães lá na Copa, né? Na Rússia. E a incongruência que é eles usarem um mascote, que é tipo um cachorro, tipo um animalzinho, enquanto vai matando os animais. Que coisa
de louco. Uma coisa mais cínica impossível, né? Mas Falar nisso, o urso, eles desistiram de usar na abertura? parece que sim. Mas eles usaram num jogo, né? Que teve alguma coisa assim. E aí a comoção pública foi muito intensa em cima dele, crítica, né? E eles deixaram de usar, porque eles pretendiam... tem as fazendas de ursos, né? Aquelas fazendas de ursos na China. E eu não sei se lá também não deve ter, né? Eu sei que na China tem, né? As fazendas de urso. Fazenda de ursos que eles retiram agora Billy, né? Billy dos ursos. Eles ficam ligados 24 horas presos em jaulas, deitados de lado, com um dreno. Perfurado. Exatamente. Aí estaria Billy para fazer um produto afrodisíaco. Ai, que horror. São milhares de ursos aprisionados. O produto pode ser afrodisíaco com sofrimento do animal, não sei. Assim, com sofrimento, ponto. Independente de que animal seja. Porque o humano é centrado em si, não interessa de onde ele vem. Ele quer obter uma vantagem, um lucro na sua vaidade e ignorância. Né? Imagina que uma coisa dessas vai funcionar. Mesmo que funcionasse. Mesmo que funcionasse, né? A pessoa precisa de uma cabeça com consciência tranquila. Exatamente, né? Então, existem esses ursos, essas fazendas de urso na China. E lá eles têm muito, acho que eles comem carne lá na Rússia, eu acho, de urso. Tem alguma coisa assim de... Tem guerra de cães com ursos também. para aquele lado lá onde tem ursos, né? Então... Não querendo dizer que nós somos o supra-sumo, né? Não. Tudo que é lugar tem mesmo porque agora que nós vamos falar aqui, né? Vamos trazer... Lembrei das touradas aqui também. Também. Rodeio. Aqui em Santa Catarina, como é? A farra do boi, né? Aquela coisa... Do boi. Enlouquecida, exatamente. Mas trazendo para o Brasil, então, já, Deca, que tu disseste que não somos... Tu a Márcia, não me lembro agora. Que diz que não é só, que nós somos supra-sul. A Márcia falou. Foi a Márcia? Não somos. Tanto que, agora, acho que tu trouxe também, né, essa sobre um prefeito aqui, né, que teve um... Fala então para nós, Márcia. Essa decisão foi assim, é um exemplo no judiciário, né, porque ficam falando, maltratar animal não dá nada, maltratar animal não dá nada. Mas dá sim. E esse prefeito lá no Pará, da Ilha de Marajó, ele foi condenado a 20 anos de prisão por ordenar a morte de 400 cachorros de rua. Ele é a maior pena, né? Mas aí teve também os funcionários da prefeitura também que ajudaram, o irmão dele também. O irmão dele foi condenado, além da pena criminal, também pecuniária. Pecuniária, bem alta também. Foi 1,4 milhão. Ao irmão do ex-prefeito. E também aos outros menores, aí foram penas menores e também penas pecuniárias, todos. E também o promotor, o Ministério Público, né, pediu o fim do cargo público, serem exonerados da função pública, porque eles fizeram isso, é um crime, em exercício E qual é o estado? É o Pará. Pará. Eles, é a maneira que ele achou de limpar, né? Que eles usam isso, né? Limpar as ruas dos cães. Eles pagavam por animal. Olha aqui. Vamos ver aqui. A compra de cachorro, segundo a qual seria paga uma quantia de 10 pelo cão fêmea e 5 pelo macho. Ai, que horror. A prefeitura alegava que os animais seriam levados à zona rural do município e destinados à adoção. E daí tem gente que acredita, né? Porque gosta de acreditar em milagres. Porque gosta de acreditar. Isso, né? E aí a gente volta naquela discussão que, vez por outra, ainda se tem em Rio Grande, não é? Mas por que não tem um abrigo, um hospital, uma clínica, um lugar que concentre os cuidados, o acolhimento dos animais? Porque ali poderiam estar para adoção, barará. Tem mais um argumento... Sim. Além dos vários que a gente apresentou e segue apresentando aqui. Né? Que as pessoas diziam aqui em Rio Grande, na época que existia aquele canil, que eles eram levados para lá para serem bem tratados e bem cuidados. Por favor, canil, né, exatamente. Tinha capacidade, já extrapolando, porque quem conhece sabe que 65 animais era impossível naquelas acomodações. Eram 4 baias grandes, 65 animais iam estar misturados, então era impossível. Como se eles capturavam diariamente, iam manter essa quantidade de animais, né? Então,
Era uma conta que não fechava nunca. Nunca. E não fecha nunca, porque no momento que abrir um outro local, que seja para... mesmo que diga que como é que eles dizem? É casa de passagem. Todo mundo vai querer colocar na casa de passagem o animal e vai se esquecer. Assim porque como tudo que a gente coloca em abrigo, seja humano ou não humano, se transforma num número e fica lá abandonado. Levam para o veterinário e deixam no consultório do veterinário, não aparece mais para pegar. Claro. Acontece. Exatamente. A gente lembra, né? Acho que foi um ou mais de um acontecimento de vir caminhões de fora da cidade para largar animais aqui na Praia do Cassino, em vários lugares, justamente porque se tinha ali a ideia de que tinha um lugar em Rio Grande para isso. Então, vamos largar lá na cidade, que lá eles dão um jeito. Na verdade, eles dão um jeito. Eles sabiam que, de repente, não ia ter lugar para colocar mesmo. Eles só estavam limpando a cidade deles e colocando aqui. Então, isso era muito... vinha de barco, né? De barco, de São José do Norte. Era muitas denúncias. Pensar nisso. Muitas denúncias. Veio aquele outro que ia para Santa Maria também, que deu uma polêmica... Ia para a faculdade de Santa Maria para fazerem vivissecção nos animais. Recolheram lá em São José do Norte. A prefeitura de São José do Norte fez um convênio com a universidade. Isso. E veio para Rio Grande, né? E daqui o promotor enviou ficou no Canil. O promotor enviou para Pelotas, para Faculdade de Pelotas, da UFPEL, né? A Márcia participou disso também. Nós fomos lá e resgatamos, acho que 65, quase 70 após a intensa negociação, aquela questão toda. Então, a gente fizeram um carnaval lá na balsa, né? Quando os cachorros chegaram, que estavam tudo... espremido, que nem sardinha, assim, numa lata em cima dos outros, uma coisinha pequena, assim. Horrível a cena. E aí houve participação... Bom, o Júlio foi para lá, o Júlio era vereador na época, o Júlio Martins foi para lá também para ajudar. E aí houve negociação, o Ministério Público, foi aí também que não... Foi uma medida, assim, na hora de urgência, mas também não foi ideal, porque mandar os bichinhos para fazer vivissecção em Pelotas, né? Imagina. Dá no mesmo, pois né? Eu conversei com o promotor, então ele não estava nem aí para os cães, ele me disse praticamente isso. Bom, mas então, graças à intervenção da veterinária Vanilda Pintos, que ela se esforçou com isso, ela conseguiu o caminhão, conversou com o promotor e tudo, aí deu autorização, e ela foi lá e resgatou. Não foi promotor, foi lá na universidade mesmo. Foi o diretor lá dessa unidade lá, que ela havia sido aluna dele, que liberou. Ela perguntou para ele, eu estava na sala de espera e ela entrou. E ela disse para ele, se eu quiser esses cães, tu me dá esses animais? Ele disse, eu te dou, se te responsabilizar por assinar um termo de responsabilidade. Então eu quero. Aí nós fomos no biotério lá, né? Biotério da UFPEL, e resgatamos todos os que estavam lá, além dos que foram para lá, os que estavam lá, porque não era justo deixar os animais lá, salvar alguns, não, né? E a Márcia adotou. Aí sobrou para todo mundo, sobrou para todo mundo. A Márcia veio açúcar. Açúcar. A Márcia ficou com açúcar. E também conseguiu a casa de uma pessoa que nos emprestou para colocar alguns, e aí a gente descotizava e tinha uma pessoa que ia limpar, essas coisas todas. Mas foi uma intensa... foi um terror. Foi. Isto, fruto de abandono. Então, nós éramos uma meia dúzia de pessoas envolvidas, dá para contar, meia dúzia. Teve a Marlene Nascimento também de Santa Maria, que resgatou alguns, levou para Santa Maria. Alguns foram para outras cidades, adotados. Então, uma população de uma cidade inteira, de 2 cidades, na verdade, na época, né? Que não se importavam com os animais, e um poder público que também não se importava com os animais, e um judiciário que também... Matava. Exatamente, um judiciário que também não se importava com os animais. Sobrou para meia dúzia de pessoas da cidade que tinham esse envolvimento. E aí, as pessoas que têm essa mentalidade de não se importar com os animais, de abandonar, pensem, isso é justo, né? Que alguns têm essa sobrecarga intensa, porque isso é sofrimento, né? Não é uma coisa assim... prática, né? Vou pegar... É o sofrimento intenso de ambas as partes. Eles, porque estão acumulados em algum lugar que não se tem um local ideal, e de quem está envolvido, o humano que está envolvido naquilo. E é ruim bichinho na rua. É ruim, ainda mais com esse frio, essa questão toda. É ruim, mas é pior ainda no abrigo. É pior, porque na rua eles ainda podem procurar comida, podem procurar um cantinho mais abrigado, pode aparecer alguém que ajude, bote uma roupinha, dê um papelãozinho. No abrigo, não.
Exatamente. E a luta foi essa, né, Márcia? Sempre daqui, desde o início, em comparação a outras cidades aqui da volta, né? Nós começamos, acho que lá em 2000, acho que 97, 2000, com o argumento de que eles tinham direito de ficar na rua também, né? E as cidades aqui na volta achavam que tinha que ter um local para abrigá-los. E nós dizíamos que tinha que educar a população para que não abandonasse e castrasse, e que os que estavam na rua tinham direito de permanecer ali, porque eles iam ser cuidados pela comunidade. Né? A tônica da ideia aqui de Rio Grande, do pessoal da proteção de Rio Grande, diferenciava dos outros lugares. Né? Então, eu me lembro que a gente era bastante criticada, né, com essa questão. Só que, passados, não sei, 15 anos, te imagino disso? Não, 2012, uns 12 anos, por aí. Eu acho que a gente tinha razão nessa questão, né? Eu acho que nós temos razão, né? Porque o que a gente vê de casinha... não voltar atrás. Isso exatamente. Como que nem muita coisa está dando para trás ultimamente, né? Exatamente. Mas a gente tem visto as casinhas. Agora eu vinha vindo para cá e eu vi um cachorro que... Eu digo, mas parece um cão que estão procurando. Fui fotografar ele. Eu digo, eu acho que esse cachorro está sendo procurado. Achei parecido. Aí fotografei um menino. Chegou assim, tu tá fotografando ele? Eu digo, tô, porque eu tô achando ele parecido com o que foi abandonado, estão procurando. Não, mas ele é lá daquele senhor lá, ó. Ele lá, ó. Ele, aquele preto, aquele outro. Um menino que acho que é cuidador ali, ou trabalha alguma questão ali perto do SEAT aqui, né? É logo aqui pertinho. E aí eu olhei para a esquina e tinha uma casinha. Bem arrumadinha, bem acomodadinha, sabe? Com 2 portinhas de entrada, com comida ali na esquina. É importante que tenha uma administração pública que reconheça o valor disso, né? Que não complique. Porque que nem aconteceu agora em Porto Alegre, né? Que os morador de rua com os seus bichos chegou na noite mais fria do ano, chegaram lá, recolheram as casas à noite, recolheram todas as casas deles, recolheram a casa dos cachorros, recolheram tudo, deixaram todo mundo na rua. Então, reflexo da administração que não reconhece. Exatamente. Claro. Isso é muito importante. Exatamente. Então, a gente tem que pensar isso na hora que vai votar. Tem que estudar bem o perfil do candidato e depois não ficar reclamando. E não se enganar, né? Isso é estudar, né? A gente tem vários recursos, ferramentas várias aí para não ficar só ali na propaganda eleitoral se enganando pelo que a TV diz. Então, tem que ter coerência no que o candidato vem fazendo e apresenta de proposta, exato, né? Essa questão de se enganar, né, o Leca, também é bem relativo, né? Eu achar que, mesmo sabendo que não, né, porque de repente um candidato já demonstrou que não tem esse viés, né, de se preocupar com outras coisas, né? E eu votar nele mesmo assim porque ele vai dizer que vai fazer e eu vou achar porque minha consciência vai ficar tranquila. Ele diz que vai fazer, né? Então a questão de se enganar, depois reclama. Exatamente. Nenhum presta. Exatamente. Não é se enganar, né? É tentar apaziguar a consciência, né? Que é muito o que acontece. Ah, mas ele disse que, mas nunca demonstrou verdadeiramente que. Não é? Né? Como eu lembro sempre nas vésperas de eleições quando tem candidato a vereador, todo mundo é voltado para a causa animal. Aí eu me lembro que um deles me chamou para conversar numa escola lá, não me lembro bem, e eu perguntei, tá, mas e o que tu fez para os animais até agora? Ah, não, nada, não sei nada da causa, não sei o que. Eu digo, tá, e agora por que a causa tá importante para ti? Né? Inclusive, ele era assessor de um candidato, de um ex-vereador que era contrário aos animais. E aí a incongruência toda, sabe? E aí eu respondi bem feio para ele até. Eu disse, mas tu nunca te importou agora... tu estás interessado em animais, né? Na frente das pessoas que estavam ali. Mas é assim, né? Mas é que não vamos deixar nos enganar mesmo. Né, gente? É necessário até que as pessoas saibam que o método talvez seja esse. Vamos questionar, né, para além daquilo que está sendo apresentado. Porque é isso, as pessoas estão vendo em que palanque eu vou subir. Né? Que votos eu vou arrecadar. Né? E não é... Bom, o que eu acredito como necessário para a construção de uma política, seja para vereador, para deputado, para prefeito, seja lá para o que for, né? Então tá bastante invertida a coisa. Não, eu acho legítimo que a pessoa não tenha, que ninguém consegue abranger todas as causas que existem. Não é que eu esteja dizendo que a pessoa não tenha despertado completamente para uma causa, por exemplo, sei lá, até dos idosos, de
de crianças, de animais, que ele não vai fazer um trabalho bom, entende? Mas algumas coisas são meramente eleitoreiras. Exato, né? Exato. Parece oportunista. Exatamente, né? Porque assim, não me interessei, eu quero fazer minha plataforma, eu quero ver aonde que eu posso auxiliar, o que eu posso fazer. É uma coisa legítima, mas quando a gente nota isso. A gente nota quando é meramente eleitoreira, né? E quando ele está tentando organizar uma ampla discussão, pelo menos, né? Porque para não entrar com uma pessoa nova que está recém se candidatando, vamos supor, né? Sim. Mesmo assim, essa pessoa já vai ter um histórico na vida dela. Pertenceu a tal grupo, né? Fez tal coisa, estudou isso, né? Fez algum projeto. Exatamente. Tem algum histórico de vida, né? Que vá numa direção ou outra. Gurias, aqui, ó, a gente tem 5, 6 minutinhos para encerrar o programa. Só isso já? Pois é. Então, eu vou pedir para vocês não encerrar a pauta, porque a gente sempre diz que seguimos, né, a discussão, mas para dar uma pontuada final, assim, alguma coisa que ficou... Bom, tá. Eu só gostaria de lembrar, então, que nós tratamos mais a questão dos animais pet, né? É verdade. Mas, assim, a cada segundo morrem bilhões de animais nos frigoríficos, nos aviários, vacas são exploradas, né? Tudo isso se destina à alimentação humana. Então, assim, se você quer colaborar com isso... Quer dizer, quer colaborar para terminar com o sofrimento animal, então a maneira mais fácil é modificar o que você coloca no seu prato, né? Então, seja vegano. Acho que essa é a salvação para o mundo. É verdade. A crueldade começa no seu prato. A gente tem uma frase, né, a vegana, que diz: a crueldade começa no teu prato, né? E nós estávamos conversando com o Tiago aqui, né, o vegano aqui, sobre a coisificação. Gustavo, perdão, Gustavo. Sobre a coisificação dos animais. No momento que a gente achar que aquilo ali que está no teu prato é um animal, porque ele vem bem descaracterizado, vem em forma de um quadradinho, uma coisinha que descaracteriza que aquilo ali era um ser vivo, né? Passível de sentir dor e ter sentimentos, a gente vai começar a ampliar essa nossa imagem de alimentação e de sofrimento, né? Então, lembrem que o sofrimento começa pelo prato. Foi bem lembrado, Márcia, que morte de cães são pontuais, não são todos, quer dizer, até acontece todos os dias, mas nesse caso, assim, de massacres, né? Sim. São pontuais, mas de vacas e galinhas e suínos por segundo. Quando é que tu falou que tinha morte por... Na época da paralisação, né? Que eram em torno de 100 mil aves por dia e 7 mil suínos que deixariam de ser abatidos em função da paralisação. E aquilo me deixou horrorizada. 100 mil por dia de aves e 7 mil suínos em algum lugar apenas, né? Sim, aqui no Rio Grande do Sul, não sei em qual das regiões. E aí eles alertavam para possibilidade de... me fugiu o termo agora, mas... de algum tipo de pandemia ou de adoecimento da população em função dessa quantidade... De animais que queriam morrer de fome, né? Exato, morrer de fome, ou enfim, ficar adoecidos e serem descartados, porque esse foi o termo utilizado, né? E que isso poderia gerar realmente um adoecimento na população. Isso também é um massacre. Isso é um massacre. E nesses momentos... Eu me lembro que isso me chamou bastante atenção, assim, na época. Porque é algo noticiado, né? Como algo natural, e não deixa de ser. É algo que vem sendo natural ou naturalizado, né? Mas quando a gente ouve... Foi naturalizado, na verdade, né? Porque não é natural. Sim, vem sendo natural, porque, né? Bom, sabemos quem come carne, quem se alimenta, né? Enfim, de carne... sabe que isso acontece. Essa informação, hoje em dia, não nos é negada. Também imagina que os animais são bem tratados, entre aspas. Não, também já sabe que não. Né? Então, é isso. Assim. Mas no momento que cai no ouvido uma informação dessas, a gente, no mínimo, tem que parar aí, né? E dizer, tem alguma coisa acontecendo aí que... No mínimo, não tá legal, né? Não, e que bom que tem gente parando para pensar, né? Gurias, 11h58. Rafa, o que tu tem selecionado aí pra gente encerrar o programa de hoje? Vai ser um Caetano com Linha do Equador. Tá
Tá bem, vamos à linha do Equador, então. E reforçando que esse espaço está aberto sempre, tá, gurias? Seja na pauta mensal, né, com direitos animais, ou seja, em outro momento do mês que a gente tem uma pauta, daqui a pouco essas, sobre a lei da proibição dos fogos de artifício, né? Seja uma pauta legal para a gente ter extra esse mês, né? Ou para qualquer outra que vocês queiram, a gente está de portas abertas. Obrigada, microfones abertos. Tá bem? Obrigada. Paralelo, melhor programa de rádio da cidade. Olha, gente. Depois do meu. Ótimo. 11h59, começamos assim a Semana do Paralelo. Coisa boa, um carinho. Temos a reprise, viu, gurias? As nossas reprises do Paralelo agora são às 11 horas da noite. Então, a gente entra ao vivo às 11 da manhã e reprisa às 11 da noite na FURG TV, canal 15 da NET, ou através do site, que é furgtv.furg.br. Tá bem? Bom saber, porque eu não sabia. Então, a gente fiz a novidade agora. Beleza. Eu vi outro dia, né? Uma conquista nossa. Tá bem? Começamos assim a semana. Amanhã é terça, tem mais Paralelo 30 às 11 da manhã. Vem com a gente. Até lá. Gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha voz do Iguaçu.